Boa noite. Vamos então elevar a nossa prece, o nosso pensamento ao mais alto, sendo muito gratos por mais um encontro, pedindo pelos irmãos mais necessitados do corpo e da alma, pedindo força e coragem para suportarmos as dificuldades e os reveses da vida, para que possamos vencer com coragem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Do livro O Espírito da Verdade, uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. É um livro psicografado aí por diversos espíritos, né? Então tem lá por espíritos diversos. A mensagem é a número 68. Provas decisivas. Clamas contra o infortúnio que te visita e desespera-te, sem reação construtiva ante as horas de luta. Então, nos momentos de dificuldade, de infortúnio, de dor, de grandes provações, sejam elas coletivas ou individuais, a nossa reação imediata é de desespero, de desânimo, de tristeza, em alguns casos de revolta. Falaram-te do Senhor e dos aprendizes abnegados que o seguiram nas horas primeiras, na senda marginada de prantos e sacrifícios. Queres, porém, comungar-lhe a paz e viver em menor esforço. Então, nós que estamos aqui dentro da luz da doutrina, nós sabemos, né? Daqueles que estavam ali presentes no momento em que Jesus esteve na terra, e aqueles aprendizes abnegados passaram por provações muito difíceis, e no entanto eles foram firmes, eles foram perseverantes, e nós, ao menor dificuldade, nós sucumbimos, nós queremos a paz, mas viver em menor esforço. Todavia, quase todos os grandes vultos da humanidade, em todas as épocas e em todos os povos, passaram pelo tempo das provas decisivas. Então, ninguém está isento. Cada um de nós passará por provas que são necessárias ao nosso adiantamento. E são provas nossas, né? Que nós não podemos delegar aos outros passarem por nós. São momentos íntimos que será necessário, né? Para a nossa vitória no bem. E temos que pegar esses exemplos aqui, que a mensagem nos traz, né? Desses aprendizes abnegados, que com muita confiança seguiram ali as orientações de Jesus, e ficaram firmes, mediante a todas as provas que eles tiveram que passar. Então aqui, nessa mensagem, nós vamos ver alguns exemplos de vultos, né? de personalidades conhecidas da humanidade, da grande maioria das pessoas. Vamos ver. Cervantes ficou paralítico da mão esquerda e esteve preso sob a acusação de insolvente, né, de devedor, mas sobrepairou acima da injúria e legou um tesouro à literatura da terra. Miguel de Cervantes foi um romancista espanhol. Ele nasceu em 1547. Então, vamos analisar aqui esse parágrafo. Ele era um romancista, ele era um escritor, e ele ficou paralítico da mão esquerda. Né? Teve ali várias dificuldades, mas no entanto ele deixou a sua obra, né? O legado da sua obra para a humanidade.
Bernard Palissy experimentou tamanha pobreza que chegou, em certo momento, a queimar a mobília da própria casa, a fim de conseguir suficiente calor nos fornos em que fazia experiências. Contudo, atingiu a perfeição que desejava em sua obra de ceramistas. Ele foi um ceramista francês, nasceu em 1510. E o que ele queria, né, o que ele perseguia ali era imitar a porcelana chinesa. Então, imaginem, 1510, né? E quantas provas a respeito da pobreza. Quantas provas são advindas da pobreza. Ele estava numa pobreza extrema que teve ali que queimar, né, a mobília da própria casa para ele poder aquecer o forno e ele continuar a tarefa dele. Então, o fato dele não ter ali a lenha, não ter os recursos necessários, não o impediram dele cumprir sua missão. Shakespeare sentiu-se em tão grande penúria que se achou um dia a incendiar um teatro, tomado de desespero. Entretanto, superou a crise e deixou no mundo obras-primas inesquecíveis, né? Ele foi um poeta, um escritor inglês, um ator, 1564. Então, a vida dele, né? Hoje você vê as obras, não imagina as dificuldades que ele passou. Todos nós vamos passar por dificuldades, né? Victor Hugo esteve exilado durante 18 anos. Todavia, nunca abandonou o trabalho e depôs o corpo físico no solo de sua pátria sob a admiração do mundo inteiro. Também um poeta, ator francês, 1802. Faraday, na mocidade, foi compelido a servir na condição de ajudante de ferreiro, de modo a custear os próprios estudos. No entanto, converteu-se num dos físicos mais respeitados por todas as nações. Ele foi um físico e químico britânico. A gente vê muitos exemplos de pessoas que passaram por extremas dificuldades ali, né, para estudar, logo cedo enfrentam trabalho, né, um trabalho difícil, e no entanto depois a vida da pessoa ela consegue evoluir e exercer, né, a função ali, algo que ela vai contribuir para a humanidade, ou que seja para sua família. Quantos casos, né, de famílias ali que na infância um membro, né, a família toda estava em extrema dificuldade, e um dos membros, né, é aquele que lá no futuro, apesar de todas essas dificuldades, né, de estudar longe, de ter acesso a pouco estudo, ou então de trabalhar muito cedo, é essa pessoa que vai conduzir esse grupo, né, que vai cuidar desse grupo. Hertz enfrentou imensa falta de recursos e foi vendedor de revistas para sustentar-se. Entretanto, venceu as dificuldades e tornou-se um dos maiores cientistas mundiais. Ele foi um físico alemão, nasceu em 1857. Eu estou trazendo todas essas datas também para a gente refletir as facilidades que nós temos aqui no ano de 2021, que esses espíritos não tiveram quando estiveram encarnados na Terra, cada um a seu tempo. Então imagina enfrentar a pobreza em 1500, né? Aqui hoje a gente tem o forno elétrico, tem o micro-ondas, tem eletricidade, tem tudo. E eles viviam ali, né, na lenha. Era totalmente diferente. E o frio extremo, as roupas também. Hoje a gente tem roupa adequada. São muitas facilidades que nós que estamos nesse momento, né, que estamos encarnados nesse século, temos em relação a esses espíritos, né? Então, além da prova que eles tinham ali a questão física, né, também, que hoje nós temos muito mais facilidades para vencermos. Então, não há necessidade de nós reclamarmos, não é justo nós ficarmos reclamando. De igual modo, entre os espíritas, as condições de existência terrestre não têm sido outras. Na França, Allan Kardec sofreu por mais de uma década
insultuoso sarcasmo da maioria dos contemporâneos. Contudo, jamais desanimou, entregando à posteridade o luminoso patrimônio da codificação. Então, para quem conhece a história de Kardec, né, Kardec, ele tinha ali uma posição, né, ele tinha um respeito da sociedade através do seu trabalho como pedagogo, né? E quando ele abraçou a doutrina espírita, ele teve todas as dificuldades para poder codificar. E, no entanto, ele foi firme. Ele não desistiu, frente a todas as dificuldades, ele foi firme. Na Espanha, Amália Domingo Soler, ainda em plenitude das forças físicas, tolerou o suplício da fome na flagelação da cegueira. Todavia, nunca duvidou da providência divina, consagrando ao pensamento espírita a riqueza de suas páginas imortais. Ela foi uma escritora, né? Foi um grande expoente do movimento espírita espanhol, era uma médium psicografa, também nasceu em 1835. Imaginem, né? Mulher, passou fome, ficou cega. Como que ela executou o trabalho dela? E mesmo assim, ela não desistiu. No Brasil, Bezerra de Menezes, abdicando das fulgurações da política humana e não obstante a posição de médico ilustre, partiu da terra em extrema necessidade material, o que não impediu a sua elevação ao título de apóstolo. Dr. Bezerra também é conhecido como médico dos pobres. E quantos casos nós temos, quantas histórias de Dr. Bezerra a respeito disso? Dele ali atendendo, praticamente sem recursos, aquelas inúmeras pessoas que o buscavam. Em razão disso, não te deixe vencer pelos obstáculos. Os obstáculos, eles são necessários para a nossa evolução, mas a gente ainda, frente à nossa inferioridade moral, a gente se abate. A gente não aceita. Normalmente a gente quer culpar o outro, ou as circunstâncias, ou se comparar, né? Porque comigo e não com ele, eu não mereço. A gente chega a esquecer, né, da nossa condição de espíritos eternos. Porque o sofrimento, né, a gente está pensando só nesse momento, né, só nessa vida. A gente não consegue visualizar a anterioridade dessa existência, onde estamos colhendo esses frutos e não conseguimos enxergar o futuro. A gente pensa que acaba com a vida terrena, né? Mesmo a gente sabendo, né? O que eu estou comentando é que mesmo nós que somos espíritas, sabendo que nós somos espíritos eternos, que nós temos que passar por essas provas, porque são frutos de nossas escolhas. Fomos nós que escolhemos passar por esse ou determinada situação. Ou então é reflexo de coisas que nós fizemos lá atrás e que é necessário a gente reparar. Nós sabemos de tudo isso, mas quando a prova vem, a gente não aceita, né? E nós sabemos que nós somos eternos, então se vier uma doença grave e eventualmente nós não alcançarmos a cura, não quer dizer que nós não vencemos a doença. Nós vamos habitar só um outro plano, né? Ela foi vencida de uma outra forma. A resignação humilde a misturar lágrimas e sorrisos, anseios e ideais, consolações e esperanças, constrói sobre a criatura invisível a auréola de glória, que se exterioriza em ondas de simpatia e felicidade. Que me fez refletir essa questão das ondas de simpatia sobre um outro aspecto. Quando nós estamos sofrendo bem, né? O bem sofrer, que nós vamos falar daqui a pouquinho, a gente permite o auxílio, né? O auxílio da espiritualidade, o auxílio de amigos queridos que estão ali vibrando por nós, encarnados e desencarnados. Estão vibrando, estão nos aconselhando, estão do nosso lado
Então Deus, na maior dificuldade, Ele provê todos os recursos que nós necessitamos para vencermos. Então, a partir do momento que o nosso coração está mais aberto, mais sensível, a gente permite ser ajudado, né? Aquela frase, ajuda-te que o céu te ajudará. Quando o carro de tua vida estiver transitando pelo vale da aflição, recorda a paciência e continua trabalhando, confiando e servindo com Jesus. Essa mensagem é de Lameira de Andrade. E agora nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O capítulo é o 5, Bem-aventurados os aflitos. O item é 18, Instruções dos Espíritos. Bem sofrer e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. Então, foi o que nós vimos no texto. Temos que ter a coragem de vencer essa dificuldade. E a prova, a dor, ela bate em qualquer porta. Não importa se a pessoa é alguém de destaque, se ela não é, né? Então, faz parte, né, da nossa existência. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa, quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso do acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Eu estava aqui pensando também com relação à prova, que se a gente permite, né, a gente sucumbe. A gente não faz nada, né? A gente cai ali numa prostração se não tiver a coragem de vencê-la. E ao mesmo tempo, né, quando a gente se entrega a esse abatimento, a esse sofrimento, a gente deixa de viver as outras coisas, os outros compromissos que nós assumimos, né? Vamos comparar aqui, né, os exemplos que nós vimos no livro anterior, do Espírito da Verdade. Então, se aquele ator, se aquele poeta tivesse ali sucumbindo às suas dificuldades, ele não teria deixado a sua literatura, o seu trabalho, ele também veio para isso. Então, a gente tem que ser mesmo aqui, como está sendo dito no Evangelho, ser como militar, né? Agradecer por estar sendo enviado à luta, porque nós colheremos muitos benefícios, muitos aprendizados. Quando a gente passa por uma prova e a gente consegue vencer, todas as vezes que a gente lembra, mas lembra com gratidão, a gente consegue ver o quanto que nós aprendemos, o quanto que nós evoluímos, o quanto que nós resgatamos. Agora, se nós ficamos pensando na tristeza, na dor, né? Vinícius tem uma frase que ele fala, né? Existe o tempo de sofrer, mas ele acaba. Né? Então,
O tempo de lutar, né, de estar ali na prova, ele existe, mas ele acaba, e colheremos os bons frutos se combatermos o bom combate. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento, porque aquele que ficar firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. Realmente, essa comparação é bem feliz, porque é muito maior, né, do que vencer uma batalha ali, uma guerra, é menor frente a uma prova moral. Você pode sucumbir. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação e de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Que possamos aproveitar, né? Que possamos estar nessa condição e lá na frente, né? Podermos dizer: eu venci, eu consegui, eu suportei, né? E agradecer a Deus, né? Pai, obrigada por me testar, por me provar, por me dar a oportunidade de resgatar o meu passado delituoso, de reparar, né? Bem-aventurados os aflitos pode, pois, se traduzir assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta sobre a terra, e depois do trabalho virá o repouso. Le Havre, 1863. É isso, né? Nos momentos de dor, de dificuldade, nós possamos aí nos entregar à confiança, né? Fortalecer a fé, que é o primeiro ponto que esse parágrafo trouxe. A fé, a confiança em Deus, em Jesus, que tudo vai dar certo, que é necessário o remédio amargo, mas se nós tomarmos esse remédio, com certeza teremos aí o acesso à cura, a aprendizados importantes para nós, para a nossa vitória, né? Então, não vamos nos abater, não vamos nos deixar levar por queixas, por sentimentos difíceis, por sintonias difíceis. Quando estivermos em provas, sejam elas individuais, sejam elas coletivas, porque temos que ter coragem, né? Coragem de lutar, coragem, e buscar na luz do Evangelho o consolo que nós necessitamos e seguir adiante, né? Suportar essas provas com a cabeça erguida e com a certeza e a confiança de que não estamos carregando nenhum fardo que seja além das nossas forças, que não estamos tendo que tomar um remédio que não é necessário e que principalmente teremos a aventura, né? A alegria de dizer que vencemos, né? Nós somos capazes e temos todo o auxílio, todo o amparo de Deus e de Jesus para que nós possamos vencer, né? Nós somos carregados no colo. Depois, quando passa, nós conseguimos analisar e ver: nossa, quanta ajuda, obrigada, meu Deus, quanta ajuda eu tive, não é? Então, que Deus e Jesus nos envolvam amorosamente. Olá a todos, hoje nós trouxemos do livro Encontro Marcado, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier através do Espírito de Emmanuel, em que ele fala sobre socorro e benevolência, a caridade e a perseverança. E esse é um tema sempre abordado, a questão da caridade, né?
No entanto, é um tema, por ser tão abordado, é porque ele traz ali muita relevância e nos traz ali muitas reflexões a respeito. Ele nos diz aqui: socorro e benevolência. Curioso é examinar como é fácil seguir o caminho da caridade até o meio. Tão fácil que o princípio dele é acessível a qualquer um. Isso porque, se no início das boas obras pode realizar-se através de impressões externas, a complementação deve ser feita no cerne da vida íntima. Então ele vai nos mostrar aqui que a caridade ela começa muitas vezes por manifestações externas, por doações, mas para que ela se complete, ela necessita de um complemento dentro de cada um de nós, que envolva ali não só a nossa atitude, mas aquilo que motiva aquela atitude, aquilo de alguma forma mobilize as fibras ali do nosso sentimento. Ele dá alguns exemplos. Mobilizaremos recursos materiais diminuindo o infortúnio de companheiros que a penúria vergasta. Então podemos minimizar ali a dor, a fome daqueles que a pobreza ali dilacera e podemos diminuir isso com recursos materiais. No entanto, a fim de aprendermos as lições da bondade, é forçoso que saibamos doar tanto quanto possível esforço e presença pessoal na solução dos problemas que lhe digam respeito. Então é muito importante a ajuda material, a doação, mas ele coloca que é extremamente importante que dentro do possível nós possamos doar o quê? O nosso esforço, a nossa presença pessoal ali. Porque estando presente nós observamos, nós aprendemos, nós aprendemos a ser ali mais solidários, a empatia, do que fazermos ali a caridade a uma certa distância. É claro que estamos num momento bem particular em que nem sempre é possível a nossa presença, mas essa reflexão é muito interessante, que ainda que não esteja presente, ele fala do esforço. E a gente lembra aqui daquela passagem do Evangelho em que a mãe, ela leva ali as roupinhas, que ela confecciona para as pessoas mais carentes. No entanto, ela leva a filha, e mais do que isso, ela convida a filha também a produzir as doações. Ou seja, quantas vezes quem tem habilidade pode fazer um tricô, pode fazer um crochê, pode fazer um pano de prato, pode fazer um próprio alimento que vá ali ser uma doação para quem necessita. Então ali não está não só o ato de doar, mas está ali o esforço pessoal, e se feito com carinho, naturalmente aquele carinho ele acompanha tudo aquilo que é produzido. Ele diz ainda: partilharemos de sabores e aflições dos vizinhos, especialmente quando a própria tranquilidade nos permite articular bons conselhos. Mas para que o nosso testemunho de fraternidade seja completo, cabe-nos regozijar-nos sinceramente quando os vizinhos se mostram felizes, sem qualquer necessidade de nosso auxílio. Esse é um ponto dos mais interessantes, quando fala que quando o vizinho, um conhecido ali precisa de ajuda, um processo de doença, sobretudo uma doença grave, nós somos muito solidários, aquilo nos comove, nos colocamos à disposição. Ele fala sobretudo quando a própria tranquilidade nos permite articular bons conselhos, porque também tem essa condicional, nós ajudamos quando estamos mais tranquilos, quando estamos ali mais equilibrados, e essa ajuda deveria ser constante, quando estamos bem ou quando não estamos, nos esforçarmos para dedicarmos ali, ainda que seja momentos, mas que estejamos ali atenciosos à necessidade do outro. Então ele fala que nós somos solidários, nós ajudamos ali um vizinho, por exemplo, mas ele fala, para a caridade ser completa, seria nós nos alegrarmos pela felicidade dos outros, dos nossos vizinhos, mesmo que eles não dependam da nossa ajuda.
Então, voltando àquele ponto, nós temos muita facilidade em ser solidários na dor. Sobretudo se acontece alguma coisa com alguém que é da mesma idade que a nossa, se acontece alguma coisa com um filho, que esses filhos têm a mesma idade que os nossos filhos, automaticamente nós já nos projetamos ou imaginamos os nossos filhos na mesma situação. Mas será que nós ficamos felizes com a felicidade do outro? Será que nós vibramos quando o outro fala, eu estou muito bem, eu estou muito feliz? Às vezes alguém fala, eu estou muito feliz, a gente pensa, nossa, que pessoa estranha, né? Como pode alguém estar tão feliz assim? Então, é claro que isso que a gente está falando é uma brincadeira, mas que tem o seu fundo de verdade, né? Nós temos ainda muita dificuldade em sermos solidários com a alegria do outro, né? Então isso é um exercício de caridade, porque às vezes pensamos, poxa, por que eu não consigo isso? Por que não comigo? Por que as coisas não dão certo quando dão para o vizinho? Por que o filho dele se sobressai aparentemente de uma maneira muito mais tranquila na vida e os meus não? Enfim, a gente acaba fazendo essas comparações. Então é um exercício nos alegrarmos com a alegria do outro, vermos que as pessoas estão crescendo sem a nossa dependência. Isso ele fala aqui, né? Sem qualquer necessidade do nosso auxílio, vermos alguém que está bem ali sem precisar da nossa ajuda, que isso é o ideal, né? A melhor maneira de ajudar alguém é que essa pessoa se ajude, essa pessoa, né, se reequilibre, essa pessoa ela encontre o próprio caminho, né, por si mesma. É claro que nós podemos e devemos ajudar naquilo que é possível, mas, como é dito, que cada um dia possa se tornar ali o médico de si mesmo, procurando ali a própria sanidade, a própria serenidade, o próprio equilíbrio, sem dependermos tanto ali, sem colocarmos tanto na mão dos outros esse equilíbrio que, no fundo, ele depende mais de nós mesmos. Claro, precisamos e devemos contar com ajuda, mas nós somos os maiores responsáveis pela nossa própria vida, pelo nosso próprio destino, pela nossa existência, pelas escolhas que fazemos diariamente. Ele diz ainda, estimaremos a prestação de gentileza às pessoas que se nos façam atraentes pela humildade que evidenciam. Ou seja, nós gostamos daquelas pessoas que se mostram humildes, né? Simples, elas nos evidenciam, nos chamam a atenção. Contudo, é forçar sustentar o mesmo concurso afetivo junto daqueles que a revolta e a obsessão nos apresentem como sendo criaturas menos simpáticas. Olha que interessante. Somos propensos, então, a ter simpatia pelos que se mostram humildes, né? Mas temos uma dificuldade enorme em sustentar, em ter essa mesma afetividade por aqueles que se apresentam revoltados, os obsediados, né? Aqueles que são indiferentes a nós, aqueles que são irônicos. Então são testes ali, a gente vê isso mesmo no trabalho assistencial, aqueles que vão ali, aqueles que vão em busca de ajuda, que são gratos, que são simples, que são humildes, mas também aqueles ali com grandes dificuldades, né? Que demonstram ali aquele orgulho, aquela indiferença, a ironia, né? Então são testes ali para os trabalhadores, para tratarem bem aqueles que se mostram simples, humildes, mas também tratarem bem, né? Claro, com a energia quando se faça necessária da disciplina, mas não entrar ali naquela vibração difícil quando encontra alguém indiferente, com descaso, com ironia, né? Então é uma luta, é um exercício, né, para que nós aprendamos ali gradativamente a sermos bons com todos, né? Com aqueles que nos gostam de nós, com aqueles que não gostam, com aqueles que são calmos, com aqueles que são menos simpáticos a nós, né? O que não significa concordar com as atitudes de todos,
mas ali esse exercício de procurar ali compreender, né, o momento em que cada um se encontra. Alegrarmos-nos com as tarefas da assistência social quando as vantagens diversas nos asseguram a euforia de corpo e alma. Entretanto, para demonstrarmos compreensão de solidariedade real, é preciso saber olvidar, né, esquecer a enxaqueca, o desgosto, a fim de sorrir encorajando os irmãos em lides, né, nas lutas aqui na Terra, em lides expiatórias. Então nos traz alegria ali o trabalho na assistência social, né, quando aquilo nos faz tão bem, mas ele fala aqui também dos momentos de sacrifício, né, de às vezes silenciarmos ali uma enxaqueca, uma dor de cabeça, algum desgosto que trazemos ali, para que, estando num trabalho assistencial, nós possamos transmitir ali o encorajamento, né, uma palavra ali, a nossa atenção, a nossa escuta para aqueles que estão em dificuldades, muitas vezes maiores do que as nossas. Então ele fala que isso também é caridade, né? Silenciarmos em alguns momentos as nossas próprias dores, pensando ali no próximo. Caridade, indiscutivelmente, é a senda do amor, contudo, para alcançar a vitória espiritual a que ela nos guia, é necessário trilhar a dos júbilos do começo, as dificuldades do fim. Então vejam, trilhar ali o caminho da caridade, das alegrias do início, né? Quando nós nos entusiasmamos, quando começamos a fazer alguma coisa, nos engajamos em um trabalho, é aquela euforia, aquela vontade de mudar o mundo. Mas quantas vezes surgem as primeiras dificuldades, os primeiros desafios, as primeiras discussões, as primeiras desavenças, nós já abandonamos ali, como diz o livro dos mensageiros, os missionários da luz fala, abandonamos a pretexto de incompreensão alheia, em que nós começamos com todo entusiasmo, mas alegamos ali que não somos compreendidos, que não somos valorizados, que é um lugar onde há tantas pessoas difíceis, esquecidos de que nós também somos difíceis, temos as nossas dificuldades, assim como temos as nossas qualidades. E é justamente esse convívio, esse exercício de auxílio mútuo, né, do falar, mas de silenciar em alguns momentos, é que nos vai ali tornando espíritos melhores, mais conscientes, mais caridosos, né? Então é um exercício constante da caridade para fazermos, né, termos essas atitudes, ainda que não tenhamos plena vontade de fazer aquilo. Falei, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo porque ainda não me senti tocado no coração, ainda não me sinto preparado para isso, né? Mas a gente lembra uma vez mais a frase de André Luiz que diz: a disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, no primeiro momento nós vamos fazer, talvez até porque a nossa consciência cobra, para que aquilo com o tempo se torne ali uma expressão da nossa vida, que a gente vai ali ser caridoso de uma maneira natural. Mas por hora é muito normal que possamos ali fazer, mesmo sem ter muita vontade, porque ao longo do trabalho, ao longo do caminho, ao longo do trajeto, nós vamos descobrindo o bem que aquilo faz, primeiro a nós, depois aos outros, né? Aos outros que amamos, aos outros que temos dificuldades. Então que esse trabalho, que esse exercício, que esse esforço, ele é muito importante, né? Então, mais uma vez repetimos a frase que diz, de André Luiz, que fala que a disciplina, ela antecede a espontaneidade. E tem uma frase que diz, né, que a caridade ela é uma virtude que se pratica sem se perceber, que se empresta sem se pensar no retorno, que se exterioriza como um perfume sem que ninguém saiba de onde veio. Então essa imagem até poética, né, de um perfume que se exterioriza sem que ninguém saiba de onde veio. É como se fosse um grande campo com muitas flores em que você passa ali e você sente aquele perfume, né? Por exemplo, dos eucaliptos, mas você não sabe exatamente de onde veio, qual é a flor ou qual é a árvore que está doando mais ou menos,
você simplesmente sente, né? Então, da mesma maneira, é um convite para que nós façamos aquilo que precisa ser feito, sem nos preocuparmos se alguém não retribui, se alguém não reconhece, se alguém é diferente, né? Porque o mais importante do que ser reconhecido é sentir aquilo dentro de nós, é fazer aquilo com boa vontade. Então fica aí para a nossa reflexão. Que Deus nos ilumine, que Deus nos ampare, que luz se faça no nosso lar, que luz se faça entre todos os lares, iluminando todos os doentes do corpo e da alma, iluminando a todos os médicos, a todos os enfermeiros, a todos aqueles que receberam a missão de aliviar a dor de tantos companheiros. Que Jesus então nos fortaleça, Frei Fabiano de Cristo, ore por cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus.